UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Abrimos a 7ª temporada do UERJ Entrevista, trazendo como tema doenças negligenciadas. E já que estamos na Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose, iremos conversar especialmente sobre essa doença tão pouco divulgada. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Alda Maria da Cruz, médica, infectologista e professora de parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Mestre e doutora em medicina tropical pela Fiocruz, onde também atua como pesquisadora, Alda Maria dedica-se à investigação e estudo sobre leishmaniose e parasitoses intestinais. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Alda Maria da Cruz, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Eneida, e parabenizo a universidade e a iniciativa da UERJ Entrevista, que é muito importante como um canal de divulgação de atividades relacionadas à ciência. Professora, segundo dados divulgados pela Fiocruz, as doenças negligenciadas chegam a causar de 500 mil a 1 milhão de óbitos por ano no mundo. Quais são essas doenças? O que esse conceito de doença negligenciada significa? Então, é um conceito que é bastante amplo e muitas vezes ele não é muito preciso, né? Alguns estudiosos, inclusive, não adotam essa terminologia e preferem chamar essas doenças de doenças da pobreza. De fato, a Organização Mundial da Saúde, ela elencou um quantitativo de cerca de 17, 18 doenças, né? Isso vem sendo modificado ao longo dos anos, que ela considera como doenças negligenciadas por serem doenças prioritárias para estudos e também porque são doenças que acometem de uma forma bastante importante, né, do ponto de vista epidemiológico, as populações, principalmente as populações mais pobres, né, de áreas mais pobres dessa região tropical. Mas alguns preferem chamar de doenças da pobreza. Dentre essas doenças, a gente tem, por exemplo, a leishmaniose, hanseníase, geoptoses, esctosomose. Como curiosidade, a malária, por exemplo, não está elencada nesse grupo de doenças negligenciadas da OMS, por ser uma doença em que já existe um aporte bastante, digamos, significativo, né, para a pesquisa, tanto relacionada à vacina, como relacionada à busca de novos medicamentos e testes diagnósticos. Então, ela acaba não entrando nesse rol, mas as leishmanioses, sim, fazem parte desse rol das doenças negligenciadas de atenção da Organização Mundial da Saúde e da OMS. Como você avalia a adoção de políticas públicas no Brasil em relação ao tratamento e prevenção dessas doenças, tendo em vista principalmente que esse termo negligenciado é porque essas doenças não têm uma, digamos assim, uma atenção muito grande nas pesquisas por parte da indústria farmacêutica, dos laboratórios, não é mesmo? Sim. Para várias dessas doenças, o Ministério da Saúde, ao longo desses anos, né, ele estruturou diferentes programas que lidam especificamente com as questões relacionadas a cada uma dessas doenças. Esses programas, eles passaram por uma modificação em termos de estrutura no início do ano passado, mas a ideia principal é que a gente tenha grupos, né, que se ocupem das questões específicas de cada uma dessas patologias, sobretudo nas questões associadas na necessidade que a gente tem de criar, né, condutas clínicas, condutas de vigilância epidemiológica e tratamento, e também das ações de controle dessas doenças. Então, isso tudo segue uma diretriz que é forjada nesse âmbito central e que conta para muitas dessas patologias com uma associação importante com o serviço
Especificamente na leishmaniose, né, nós temos, inclusive, reuniões anuais em que o Ministério da Saúde, juntamente com a comunidade científica e o serviço, a gente se reúne em oficinas e as demandas do serviço, elas são colocadas, né, as perguntas, os problemas que precisam ser solucionados. Então, isso vira tema de pesquisa e de política, né, de investigação para tentar resolver essas questões do serviço. E, ao mesmo tempo, também a gente tem a outra via, que muitas vezes questões que surgem no âmbito da pesquisa, elas precisam do serviço para que essas questões, essas perguntas sejam estudadas. Então, é uma via, mão dupla. Professora, aproveitando que a senhora falou sobre a leishmaniose especificamente, a senhora pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como é essa doença? A leishmaniose, na verdade, ela é um grupo de doenças que são causadas por um protozoário do gênero Leishmania. Então, é um único gênero, mas que tem diferentes espécies. Isso causa uma complexidade porque cada uma dessas espécies, embora tenham muitas semelhanças morfológicas, elas diferem na interação do parasito com o hospedeiro, ou o hospedeiro, no caso, o homem, né, ou mesmo os reservatórios. Então, se a gente, para colocar a coisa de uma forma um pouco mais didática, nós temos duas formas principais: a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar é uma doença que causa lesões ulceradas na pele e, em algumas, para um percentual pequeno de indivíduos que são infectados por determinadas espécies de leishmania, ele pode desenvolver a forma mucosa, que acomete vias aéreas superiores. Então, essa é uma modalidade, né, a leishmaniose tegumentar, que é causada por um determinado grupo de espécies de leishmania. E do outro lado, nós temos a leishmaniose visceral, que aqui no Brasil é causada pela espécie Leishmania infantum. Ao contrário da leishmaniose tegumentar, a leishmaniose visceral, ela atinge principalmente as vísceras e vísceras associadas ao sistema imune. Então, ela atinge muito baço, medula óssea, fígado, linfonodos, ou seja, é uma doença muito mais sistêmica, é uma doença muito mais grave. O indivíduo evolui com um emagrecimento, febre e perda de peso, né, ao longo da evolução crônica que essa doença tem. Quando a gente fala de leishmaniose, nós estamos falando dessas duas doenças. E como essas doenças elas são transmitidas? É por mosquito? Como a pessoa se contamina? Então, ela é transmitida por um inseto vetor que é denominado flebotomínio. Ele não é um mosquito clássico, né? Ele tem muito mais características de moscas. É um inseto bem pequenininho, que a gente até costuma chamar, a gente diz que não é mosquito, mas um dos apelidos que ele tem é o mosquito palha. Bem pequenininho, ele então é que transmite as formas parasitárias da leishmania para o homem. Existem também diferentes espécies desses flebotomíneos e algumas têm uma maior afinidade para espécies de leishmania que são dermotrópicas e outros para espécies de leishmania que são viscerotrópicas. Quais são, professora, as localidades do Brasil que registram mais casos de leishmaniose? Com relação à leishmaniose tegumentar, a gente tem principalmente as regiões Norte e Nordeste. As regiões Norte e Nordeste, elas contam com cerca de 70%, as duas localidades, 70% a 80% dos casos que são notificados. E nas outras áreas, a gente tem em todo o país a leishmaniose tegumentar, até mesmo em regiões onde não eram encontrados, como no Rio Grande do Sul. Hoje nós já temos casos de leishmaniose no Rio Grande do Sul. Leishmaniose tegumentar, principalmente região Norte e Nordeste. Já a leishmaniose visceral, ela é muito comum
na região Nordeste, aqui no Sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais, e na região Centro-Oeste, né, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul, também a área de Tocantins, são áreas endêmicas importantes de leishmaniose visceral. Professora Alda Maria da Cruz, existe alguma relação entre a leishmaniose e outras doenças, como a AIDS, por exemplo? Sim, isso é um tema bastante importante. A leishmaniose visceral ela causa uma imunossupressão importante no indivíduo, né, já que ela atinge esses órgãos relacionados à resposta imune. A infecção pelo HIV, ela agrava e predispõe os indivíduos infectados pelas espécies que causam leishmania visceral, tanto a reativarem e também a desenvolverem doença mais grave. É como se fossem assim, duas doenças que causam imunossupressão quando elas se juntam. Né? Isso realmente leva a um quadro muito mais grave, principalmente na leishmaniose visceral, em que a curva desses últimos anos não conta de que cerca de 10%, em torno, né, de 10% dos casos notificados de leishmaniose visceral são casos de associação com HIV. E isso tem um impacto importante para o serviço, porque são indivíduos que evoluem, não só eles evoluem de uma forma mais grave, como também o tratamento é mais difícil, porque eles tendem a fazer reativações frequentes. E a cada reativação dessa, nós temos uma piora do quadro clínico, do estado geral do paciente. É justamente sobre o tratamento que eu iria lhe perguntar agora. Já existe alguma vacina contra a leishmaniose? E se não existe, como é que é feito o tratamento? Não, nós ainda não temos vacinas contra a leishmaniose humana e tem sido feito um esforço bastante grande, né? Vários pesquisadores estudando vacinas para a leishmaniose canina, que é um elo importante, né, na transmissão, principalmente da leishmaniose visceral. Em relação ao tratamento, nosso arsenal também é muito limitado, são apenas 3 medicamentos, todos de uso parenteral, e que também levam a muitos efeitos adversos. Então, nós também temos um problema muito grande, né, na questão de avanços terapêuticos para a leishmaniose, tanto visceral quanto tegumentar. Para encerrarmos, professora, o que a gente pode fazer para se prevenir dessa doença? As medidas de prevenção dessa doença são muito atreladas às políticas públicas de vigilância e controle. Em relação à leishmaniose visceral, é muito importante o controle dos cães, da população canina. Então, existe uma vigilância, né, um sistema de vigilância para esse controle. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um risco iminente de introdução de leishmaniose visceral. Nós temos tido cães diagnosticados aqui na região metropolitana, na região portuária. Então, em 2019, foram 170 casos de cães positivos para leishmaniose visceral e, em 2020, 69 casos, tendo em vista que 2020 foi um ano de pandemia com maiores dificuldades. A zona portuária, o Meier, né, a região do Grande Meier tem sido uma localidade onde muitos casos de cães contaminados foram diagnosticados, também na região ali que engloba São Cristóvão, Vila Isabel. Então, são áreas onde já têm sido identificados casos de cães contaminados. Mas isso realmente, a importância da vigilância é muito grande, principalmente das pessoas que têm animais, né, para verificarem se esses cães estão modificando os comportamentos, se eles estão modificando, se estão perdendo peso, se a pele começa a aparecer ferimentos, então levar logo ao veterinário para que esse cão seja examinado. Os veterinários são bem antenados, né, para essa questão da leishmaniose canina. Então, para a leishmaniose visceral, isso é fundamental. Para a leishmaniose tegumentar, as medidas vão depender muito
do extrato inicetário. Se você está no extrato de uma transmissão periurbana, é um contexto. Se está um contexto de transmissão na floresta, na região amazônica, já é são outras medidas, mas, sobretudo, medidas de proteção individual nesses casos, né, para evitar um contato com o inseto vetor. E, sobretudo, as ações de educação em saúde, né, nessas áreas endêmicas, a gente conscientizar as populações para evitar criadouros desses vetores no entorno da residência, né, eles se criam muito próximos a galinheiros, tem uma associação grande com plantação de bananeiras. As medidas elas vão variar muito de acordo com as situações. A própria controle vetorial, ele é dependente da região. Se você está numa área urbana, é um tipo de ação. Se você está numa região silvestre, um controle químico, por exemplo, já não seria aplicável, né? Professora Alda Maria da Cruz, obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, foi um prazer muito grande. Espero ter contribuído, né, para melhorar um pouco a nossa comunicação em relação a essas patologias que nem sempre são muito conhecidas, né, pela população, sobretudo fora das áreas endêmicas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Alda Maria da Cruz sobre doenças negligenciadas e leishmaniose. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.